Paz de Cristo, irmãos. Então, depois de um tempinho já sem gravar, fazia mais de um mês que eu não colocava um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante, que é a dúvida de muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas com dúvida a respeito desse assunto, que são as duas testemunhas. E esse estudo vai ser um estudo que, ao meu ver, vai estar bem completinho. A gente vai responder eu vou responder várias perguntas, né, várias dúvidas que existem a respeito das duas testemunhas. Por exemplo, né, a gente vai ver hoje aqui se elas são dois homens literais, né, dois homens individuais ou não. A gente vai ver quem são as duas testemunhas, quanto tempo que as duas testemunhas vão ficar mortas, mas qual o tempo que elas vão profetizar, se é nos primeiros 3 anos e meio ou nos últimos 3 anos e meio. Todas essas coisas a gente vai trabalhar aqui nesse estudo de hoje. Eu vou também falar um pouquinho sobre Zacarias 4, né, o mistério das duas testemunhas, que está tudo envolvido, que tem ligação com Zacarias 4. Eu vou ver também mais alguma coisa sobre as duas falsas testemunhas, que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, as duas testemunhas de Deus. A gente vai ver que tem duas falsas testemunhas. Então tudo isso vai estar no estudo de hoje. E uma coisa interessante para a gente começar, que eu queria dizer para vocês, é o seguinte: tem um erro a gente querer interpretar as duas testemunhas lendo só Apocalipse 11. Certo? Porque se você ler só Apocalipse 11 isolado, vai dar a entender algumas coisas que no meu entendimento são erradas, certo? E às vezes você vai pensar, mas eu discordo de você nesse ponto, eu discordo de você naquele ponto, eu acho que as duas testemunhas são tal e tal. Tudo bem, cada um tem a sua interpretação, você pode discordar, mas eu vou mostrar como eu entendo e vou mostrar todos os pontos de por que eu entendo daquele jeito. E eu garanto que se você tem uma visão diferente, depois de ver esse vídeo, você vai pelo menos considerar que talvez a sua visão esteja equivocada, certo? Então, vamos começar. Como eu disse, né, então é um erro a gente interpretar Apocalipse 11, as duas testemunhas apenas lendo Apocalipse 11 isolado. A gente tem que ver o contexto geral das escrituras para a gente entender, e vai ficar isso bem claro ao decorrer do estudo. A gente vai para vários lugares da escritura para fazer esse estudo das duas testemunhas, e não ficar apenas em Apocalipse 11 ou apenas no livro de Apocalipse, certo? Até que dentro do próprio livro de Apocalipse a gente vê as duas testemunhas em vários lugares, não apenas em Apocalipse 11, mas isso vai ficar claro com o estudo. Então, a gente vê várias teorias, né? Teorias de quem são as duas testemunhas. Eu já vi gente falando que as duas testemunhas são Antigo e Novo Testamento, né? Eu vejo bastante adventistas com essa ideia, e eu acho que é um argumento bem fraco, nem vou tratar muito disso aqui. A lei e os profetas, tem gente que fala que é a lei e os profetas, as duas testemunhas, acho fraco também. Tem que é Moisés e Elias. Moisés e Elias já tem alguma coerência, a gente vai ver que quem acredita que é Moisés e Elias já tem alguma coerência, apesar de eu não crer que seja Moisés e Elias. E tem quem fala que também é Enoque e Elias, né? Eu também acho um argumento não muito bom quem fala que é Enoque e Elias. E qual que é o principal argumento de quem vai falar que vai defender, né? Sendo Enoque e Elias? Que Enoque e Elias foram dois personagens lá no Antigo Testamento que eles não morreram, não tiveram uma morte física, eles foram arrebatados por Deus. Então, seriam esses dois profetas que esses dois viriam ser as duas testemunhas no fim dos tempos, e aí eles morreriam, né? Porque eles não provaram a morte, então eles teriam que vir e morrer. E por que tem esse argumento? Vamos ver aqui em Hebreus 9, 27. Deixa eu ir lá para Hebreus 9, 27. Então aqui em Hebreus 9, 27 vai dizer assim. Aqui, ó. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma vez, certo? Pelo argumento que seria Enoque e Elias, então como Enoque e Elias eles não morreram, eles foram arrebatados, e ao homem está ordenado morrer uma vez, ou seja, Enoque e Elias eles têm que morrer. Esse é o argumento usado para quem defende esse ponto, certo? Então seriam eles que, como eles não morreram, eles viriam para morrer. Que assim, a gente vê que as duas testemunhas eles vão morrer, certo? Na Apocalipse 11. Mas por que eu acho esse argumento fraco? Eu acho esse argumento fraco porque, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mim. Por exemplo, Voltou. Então, por exemplo, as pessoas que estiverem vivas no retorno de Cristo, né? Como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, né?
os que estiveram mortos, os que estiverem mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, certo? Então vai ter muitas pessoas no retorno de Cristo que vão estar vivas, certo? E quando Cristo voltar, eles vão ter os seus corpos transformados, glorificados, correto? Então, todas essas pessoas, elas não vão passar pela morte física. Então, se eu usar Hebreus 9, 27 ali como um argumento para falar que é Enoque e Elias, eu acho fraco. Porque vai ter muitas pessoas que não vão passar pela morte, certo? E também lá em Hebreus 11, 15, deixa eu voltar aqui, em Hebreus 11, versículo 15, vai dizer aqui, Hebreus 11, 15 mesmo? 11, 5, desculpa. 11, 5, vai dizer aqui, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ou seja, ele foi arrebatado exatamente para não ver a morte. Então não faz muito sentido esse argumento que usam como sendo Enoque e Elias para falar que eles foram arrebatados, então eles teriam que vir e provar da morte. Né? Como eu disse, tem muita gente que não vai passar por isso, todos que estiverem vivos na volta de Cristo, e Hebreus 11:5 fala que ele foi trasladado exatamente para não ver a morte, certo? Então esse argumento também acho bem fraco. Então o que me parece mais coerente? Então vamos ver agora o que para mim parece o mais coerente de quem são as duas testemunhas, se elas são duas pessoas literais ou não. É o contexto bíblico inteiro, né? A gente tem que pegar a Bíblia inteira e a gente vai analisando todos os pontos que vão nos conectar a essas duas testemunhas. E não pegar só um capítulo isolado, por exemplo, ou um texto isolado, certo? Eu não posso afirmar que 100% de certeza que tudo que eu vou falar aqui está correto, mas é como eu interpreto e eu acho que é muito coerente, certo? O que me parece mais plausível. Então pra gente entender, então, vamos começar então o nosso estudo. Assim, especificamente o estudo, né? Já faz 7 minutos já, eu tô só na introduçãozinha aqui, então vamos lá. Vamos ali para Apocalipse 11, onde vai estar falando ali, né, das duas testemunhas. Deixa eu abrir aqui Apocalipse 11. E vamos lá. Versículos 3 e 4 aqui vai dizer assim, ó. E darei poder a minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra, certo? Então, primeira pergunta que a gente vai responder aqui nesse estudo é: quem são essas duas testemunhas? Então a gente está vendo aqui que são as duas testemunhas, e no versículo 4 ela vai estar escrito aqui quem são elas. Estas são o quê? As duas oliveiras e os dois castiçais, certo? Então elas são duas oliveiras e dois castiçais. Vamos se atentar aqui nas duas oliveiras, que é a primeira coisa que ele fala quem eles são. Então nenhum desses personagens citados que eu dei nos exemplos lá, que pessoas defendem os argumentos, né, de ser Antigo e Novo Testamento, lei os profetas, Moisés e Elias, Enoque e Elias, todas essas interpretações, nenhum desses personagens, nem Enoque, nem Elias, nem Moisés, nem o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento, nada, ninguém na palavra nesses personagens não são chamados de oliveiras. Eles não são chamados de oliveiras por Deus. Em nenhum lugar. E Apocalipse 11 aqui a gente está vendo que é bem claro, certo? Está bem claro que as duas testemunhas são o quê? Duas oliveiras. E só tem um personagem na Bíblia, né, na palavra de Deus, que é chamada de oliveira de Deus. E quem é? Israel. Só Israel é chamado de oliveira por Deus. Vamos lá em Jeremias. Deixa eu ir lá em Jeremias 11 para mostrar aqui para vocês, versículo 16 e 17. Vai dizer aqui, ó: denominou-te o Senhor oliveira verde. A gente vê que ele vai estar falando de Israel aqui. Então o Senhor denominou Israel oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Olha aqui, era uma oliveira que teve os seus ramos quebrados. Tá? Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Olha aqui as duas casas. Tá? Que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Então o que a gente vê? Nenhum daqueles personagens é chamado de oliveira na palavra por Deus. Só um personagem é Israel. E os ramos dessa oliveira foram quebrados. Isso aí que já nos lembra, começa a nos remeter lá para Romanos 11. E quem que era a oliveira verde que foi quebrada?
a casa de Israel e a casa de Judá. A gente está vendo aqui as duas casas de Israel que eram a oliveira verde, mas se quebraram, né? Elas foram divididas pelos pecados dela, tudo. E a gente vê também que a gente tem a oliveira, né? Essa oliveira natural. Lá em Romanos 11 a gente vê que tem a oliveira natural e a oliveira braba, o zambujeiro, né? Apontando quem? Para a casa de Israel e para a casa de Judá. Então tudo isso aqui a gente pode já começar a lembrar desse contexto lá em Romanos 11. Né? E a casa de Efraim, como vocês já sabem, que é a casa de Israel aqui, né? Efraim, ela recebeu carta de divórcio, né? Foi abandonada por Deus. Isso Paulo fala lá em Romanos também e em Jeremias 3. Então as duas oliveiras, aqui, quem que são as duas oliveiras que está falando lá em Apocalipse 11? Apocalipse 11 está falando que as duas testemunhas são o quê? Duas oliveiras. E a oliveira foi quebrada em casa de Israel e casa de Judá, certo? Então quem são as duas oliveiras? Casa de Israel e casa de Judá. Judeus e gentios que em Cristo formam a igreja, o Israel da promessa. Para ficar ainda mais claro isso que eu estou falando, o que são aqui? O que eles são? Elas são duas testemunhas, certo? As duas oliveiras, elas são duas testemunhas. E olha que interessante, nenhum dos personagens citados lá, das pessoas que defendem Moisés, Elias, Enoque, Antigo e Novo Testamento, tudo aquilo que a gente falou, nenhum desses personagens são chamados de testemunhas por Deus. Ninguém é testemunha de Deus. Sabe qual personagem que é chamado de testemunhas por Deus? Mais uma vez, quem? Israel. Vamos lá em Isaías 43, versículo 5. Isaías 43, deixa eu ver. No versículo 5, é só o contexto aqui que vocês vão para vocês verem que está falando de Israel aqui. Eu coloquei, não temas, pois estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Falando sobre a casa de Israel, dos que foram espalhados, né, e que vão ser restaurados, tá? Mas, no versículo 9 a 12, vai dizer assim, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justificam e se ouça e se diga, verdade é. Olha que interessante aqui no 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendeis que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. E por aí vai. E no 12 fala, eu anunciei, eu salvei, eu o fiz vir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Então aqui ele está falando sobre quem? De Israel, o único personagem chamado de testemunhas por Deus na palavra é Israel, assim como o único que é chamado de oliveira é Israel. E lá em Apocalipse 11 fica claro que as duas testemunhas são duas oliveiras, certo? E também em Atos 1, 8, vai dizer aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, quem que é? Aqui, né? A igreja. Mas quando eu falo assim, Israel, é o Israel da promessa que a gente está vendo. Eu acho que para quem já acompanha meu canal, já falei muito sobre isso no estudo que eu fiz de Romanos e em todos os outros estudos que eu vim fazendo ao longo do canal aí. O Israel na carne, que representava, né, a figura, e o Israel da promessa, que é a realidade em Cristo, que é então a igreja, certo? Então sempre a oliveira, as testemunhas, a oliveira sempre foi Israel. E elas agora, em Cristo, é o Israel da promessa que cumpre isso. E quem que está falando aqui em Atos 8, que vai receber o Espírito e que vai ser as testemunhas? A igreja, ou seja, o Israel da promessa, certo? Então a gente vai vendo que sempre, voltar lá para o Apocalipse 11, sempre que as duas testemunhas, as duas oliveiras, as duas testemunhas que são as duas oliveiras, e todas essas coisas apontam para quem? Para Israel. Para o Israel da promessa, que é quem? Judeus e gentios, Efraim e Judá em Cristo, certo? Então, por isso que, por aqueles argumentos que eu disse lá no começo, né, que eu não creio que sejam duas pessoas individuais, né, mas sim dois povos. Para mim fica bem claro
por esses argumentos que eles são dois povos, né? Daqui a pouco eu vou entrar mais específico nessa parte de eles não serem duas pessoas individuais. E também a gente vê aqui os dois castiçais, então eles também são dois castiçais, certo? E mais uma vez, nenhum desses personagens que eu citei antes, Moisés, Elias, Enoque, Antigo e Novo Testamento, Lei e os Profetas, como muita gente defende, nenhum desses é chamado de castiçais por Deus na palavra. Mas quem que é chamado de castiçal, né? Os dois castiçais? Aqui em Apocalipse 1, aqui no versículo 20, vai dizer que os 7 castiçais são o quê? As 7 igrejas. Então, quem que são os castiçais? A igreja. A igreja aponta para os castiçais, certo? E quem que é a igreja? O Israel da promessa, correto? E o que a gente vê do castiçal? O castiçal, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, o castiçal, ele tá envolvido lá com o ofício do sumo sacerdote, correto? Então, lá no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava lá no lugar santo, certo? Ele pegava a vasilha de azeite, ia lá na menorá, no castiçal, alimentava então a menorá para o fogo, né, nunca se apagar. Depois disso, ele pegava o incensário, né, e fazia os sacrifícios contínuos ali do incenso que subia em aroma agradável para o Senhor, né, todos os dias, nas tardes, sacrifício das tardes e da manhã. E no dia da expiação, né, propriamente dito, ele pegava esse incensário, levava para dentro lá do Santo dos Santos e sobre a arca ele aspergia o sangue, né, do cordeiro que foi morto sobre a arca no propiciatório para fazer a propiciação do pecado do povo e de si mesmo, né, e de sua família. Então tudo isso era o ritual que acontecia lá. Então em Apocalipse 1:20, que eu já falei aqui, a gente já viu, a gente vê que os castiçais são as 7 igrejas. Então a gente vê que está apontando para isso. Castiçal apontando para a igreja de novo, e não para Moisés e Elias, para Enoque e Elias, assim como duas testemunhas, nunca Moisés e Elias são chamados de testemunhas, nunca Enoque e Elias são chamados de testemunhas, mas sempre quem é chamado de as testemunhas de Deus é Israel, certo? E em Cristo, o Israel da promessa, que é a igreja que vai cumprir todas essas coisas. Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui pro texto. A gente vai ver aqui também em Apocalipse 2:10. Deixa eu ir aqui, Apocalipse 2:10. Vai ter aqui, ó. Então, para vocês lembrarem, então, 2 castiçais, 7 castiçais apontam para as 7 igrejas, correto? Mas em Apocalipse 11, fala que as duas testemunhas são o quê? 2 castiçais, correto? E lá na menorá, uma coisa interessante, eu já falei em outros vídeos também, mas vou explicar de novo para quem não está familiarizado com isso. Quando ele escreve as cartas para as 7 igrejas, a gente vê que apenas duas dessas igrejas, elas não recebem uma repreensão de Cristo, certo? 5 recebem repreensão e 2 elas são saudáveis, vamos dizer assim. Ou seja, colocando ali numa figura da menorá, elas estão com as chamas acesas, certo? Então são 2 castiçais, quando fala lá em Apocalipse 11, que as duas testemunhas são 2 castiçais, são essas duas que estão com as chamas acesas. E elas são Esmirna e Filadélfia, correto? E a gente vê 2 aspectos nessas igrejas. Primeiro, então, é Apocalipse 2:10, vamos lá, que vai estar apontando por quê? O aspecto dessa igreja que vai sofrer tribulação de 10 dias. Né? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, essas 2 castiçais lá de Apocalipse 11, que são as duas testemunhas, apontando para esses 2 aspectos da igreja. A igreja de Esmirna, que vai sofrer uma tribulação de 10 dias, ou seja, eles vão sofrer uma perseguição e vão ser mortos. Fala, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Eles vão ser mortos, mas se eles serem fiéis, eles receberão a coroa da vida, certo? E o outro aspecto está em Apocalipse 3 aí, que daí é a igreja de Filadélfia, que é a outra que está com a chama acesa, certo? E aqui vai dizer para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. Ou seja, aqui é a parte da igreja que vai, lógico, também vai sofrer tribulação, né, e perseguição, mas vai ser guardada por Deus, certo? É a parte da igreja que vai ser sustentada no deserto, correto?
Então a gente vê esses dois aspectos da igreja, certo? Um que vai ser perseguida e vencida pela besta, e a outra que vai ser sustentada no deserto. Então as dois castiçais. Então os dois castiçais estão apontando para esses dois aspectos da igreja fiel, que são o quê? As duas testemunhas. Aqui em Apocalipse 11, a gente vê que elas são duas testemunhas, são duas oliveiras e dois castiçais. Então para mim fica bem claro isso, certo? E isso está apontando o quê? Para judeus e gentios, e não dois homens literais individuais. Assim como Cristo mesmo disse lá em Atos 1:8, vós sois minhas testemunhas, que eu estava falando ali para os apóstolos, né? Vós sois a minha testemunha, e dos apóstolos se inicia toda a igreja, né? Também diz ali que eles vão atormentar os moradores da terra, aqui em Apocalipse 11:10. Olha aqui, ó. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, né? E sobre a igreja, que é dito isso lá em Atos 17:6. Vamos lá em Atos 17:6. Vai estar dizendo aqui, ó. E não os achando, trouxeram Jason e alguns dos irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, e chegaram até aqui. Ou seja, da igreja, estes é os que têm alvoroçado o mundo, os que têm atormentado o mundo, certo? Isso aqui é falar da igreja. E é o que está falando lá em Apocalipse 11:10, sobre as duas testemunhas. Eles vão atormentar os moradores da terra. E a gente vai ver mais sobre isso, né, a respeito do ministério das duas testemunhas daqui a pouco. Então eles serão... Outro interessante é que eles serão arrebatados exatamente como a igreja vai ser, do mesmo jeito. Ou seja, apontando de novo para a igreja. Aqui, ó, no 13, a gente vai ver que aqui no 12, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, suba para aqui. E subiram no céu em uma nuvem. Ou seja, as duas testemunhas vão estar sendo arrebatadas quando o Espírito de vida vindo de Deus entrar nele e eles ressuscitarem, eles vão ser arrebatados como? Em uma nuvem. Exatamente como lá em 1 Tessalonicenses 4 é o arrebatamento da igreja, em uma nuvem. Ou seja, tudo está apontando para as duas testemunhas serem o quê? O Israel da promessa, a igreja, e não duas pessoas individuais, certo? Então agora vamos responder aquela pergunta mesmo. Essa pergunta que eu acabei de falar. Eles vão ser dois homens individuais ou não? É óbvio, né, que já deu para entender que no meu entendimento não é. Mas agora eu vou mostrar os argumentos de por que eles não são duas pessoas individuais, e sim Israel e Judá. A casa de Israel, a casa de Judá. Efraim e Judá. Judeus e gentios unidos em Cristo, certo? Vamos lá então. Por que eles não são, então, dois homens individuais? Os argumentos, né, contra isso, contra eles serem dois homens individuais, são muito, muito mais fortes do que para eles serem dois homens individuais literais. E é por isso que eu creio que não vão ser. Então, se você pegar todo o contexto bíblico, fica nítido que eles não vão ser dois homens individuais literais, mas Efraim e Judá, que são as duas oliveiras, as duas testemunhas, né, que Cristo forma a igreja, certo? Então vamos lá. O único jeito da gente crer que eles são dois homens individuais é se a gente isolar aqui, ó, Apocalipse 11. Vamos isolar Apocalipse 11, ler só Apocalipse 11 isolado, vai dar a entender que eles são dois homens individuais. Principalmente aqui no versículo 10, que vai dizer aqui, ó, né, que os que habitam sobre a terra vão se regozijar sobre eles, mandarão presentes. Por quê? Porque estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Então o argumento é, viu, ó, são dois profetas. Ou seja, são duas pessoas individuais, não dois povos. Senão eles não poderiam ter falado dois profetas, certo? Então esse é o maior argumento de quem defende que são duas pessoas individuais, né? Mas o texto grego também diz que o seu corpo ficou atirado na cidade, certo? Aqui, ó. Aqui no versículo 9, está dizendo assim, ó, e homens de vários povos, tribos e línguas e nações viram os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Só que no grego não tá seus corpos no plural, tá o seu corpo no singular, certo? Fala que o seu corpo ficou exposto. Então, para gramaticalmente no português, né, no inglês, em outras línguas que precisam da gramática no plural, né,
Foi traduzido assim para gramaticalmente concordar, mas no grego não tá. No grego tá corpo no singular, certo? Então, o que está apontando? Está apontando para dois povos unidos que são um só corpo. Em Cristo eles formam um só corpo, certo? Então são símbolos, figuras que está nos revelando coisas. Não significa que são duas pessoas literais só porque está falando que aqui é dois profetas. Correto? Então aqui, ó, por exemplo, a mulher lá, a mulher montada na besta. Deixa eu voltar aqui para a tela. Por exemplo, né, a mulher montada na besta. Lá de Apocalipse 17, se não me engano, né? Não é uma mulher literal que vai estar montada numa besta literal de 7 cabeças. Não vai ver uma besta de 7 cabeças que vai estar vindo e vai ter uma mulher lá montada em cima dela. Isso é uma figura de linguagem. Aquela mulher, ela representa o que? A prostituta, que ela também não é uma prostituta literal, não vai ser uma prostituta, que só uma prostituta vai estar montada na besta. Não, ela está apontando para as nações, todas, né, as nações do mundo que estão envolvidas nesse sistema, que são contra Deus. Essa é a prostituta. Então, é uma figura de linguagem, exatamente como aqui, falando dois profetas, é uma figura de linguagem, não quer dizer que são duas pessoas literais. Certo? Deixa eu voltar aqui pro texto então, pra gente continuar o estudo. Então acho que deu para entender, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que eu queria dizer aqui. Não, isso da mulher mesmo. Outro argumento aqui, né, que me faz ser contra a ideia de que é dois homens literais é Apocalipse 11:7, que vai dizer aqui, ó: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá. Certo? Então, se fosse dois homens literais, não precisaria estar fazendo uma guerra aqui. Poderia simplesmente, a besta veio e os matou. Certo? Mas é feito uma guerra. A besta que sobe do abismo vai fazer guerra contra esses santos e vai vencer. E é exatamente a mesma coisa que está em paralelo com Apocalipse 13:7, ó, que disse que a besta que subiu do mar, ela fez guerra aos santos e os venceu. Certo? Essa guerra aos santos e foi vencido, você acha que esses santos são duas pessoas literais? Não, são muitos santos. Certo? Aqui foi feita uma guerra e a besta que sobe do mar os venceu. Exatamente como Apocalipse 11 está dizendo que vai ter a besta que sobe do abismo, que vai fazer uma guerra contra os santos e os vai vencer e vai os matar. Certo? Ou seja, vocês conseguem ver que é o mesmo evento, Apocalipse 11:7 e Apocalipse 13:7 é o mesmo evento. É a mesma guerra da mesma besta contra os mesmos santos. Só está sendo mostrado por um ângulo diferente. Ambos, eles relatam a mesma coisa. Exatamente como diz lá em Daniel 7. Vamos lá para Daniel 7. Deixa eu ver aqui, Daniel 7:21. Que vai dizer aqui, ó: e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Tanto Apocalipse 11:7 como Apocalipse 13:7, como Daniel 7:21, está descrevendo exatamente o mesmo evento, mas está mostrando ângulos diferentes. Cada texto está nos trazendo um pouco mais de revelação sobre o mesmo evento. Aqui, então, a besta que sobe do mar, a besta do abismo, é o chifre que fez guerra contra os santos, certo? Está dando só ângulos diferentes. Então a gente vê lá em Atos 1:8, que eu já falei sobre Atos 1:8, chamando a igreja, né, os apóstolos lá das testemunhas. Apocalipse 11:3, se eu voltar aqui para Apocalipse 11:3, né, as duas testemunhas, chamando... quem são as duas testemunhas? São então a igreja, Efraim e Judá, os dois povos de Deus. Né? E Joel 2, de 28 a 31, está tudo em paralelo. Atos 1:8, aqui Apocalipse 11. Deixa eu ir lá para Joel. Cadê Joel? 2, de 28 a 31. Vai dizer aqui, ó: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tal. Então a gente vê aqui, também está apontando para as duas testemunhas, que vão receber o poder, né, que eles vão fazer prodígios.
Eles vão aqui, ó, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. E aí o que acontece lá em Apocalipse, depois de todas as coisas, a gente vai ver lá no sexto selo que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, né? E aí vai vir, tá próximo o dia do Senhor. A gente vê que tá tudo apontando aqui todos esses contextos para a mesma coisa. E a gente já vai chegar lá, mas eu quero só mostrar para vocês Ezequiel 37. Que daqui a pouco a gente vai ver porque eu conecto Ezequiel 37 com as duas testemunhas, certo? Mas agora, para ficar mais claro de que não são duas pessoas literais, mas muitas pessoas, vamos ver o versículo 9. Aqui, ó. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. A gente vê que aqui em Ezequiel 37, Deus está soprando um espírito sobre os mortos, no Vale dos Ossos Secos, e eles estão ressuscitando, certo? Exatamente como lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas, quando elas são mortas, vai falar que um espírito de vida veio da parte de Deus, e eles ressuscitaram. Exatamente a mesma coisa. É o que diz aqui, ó. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então é um exército grande as duas testemunhas, eles não são duas pessoas individuais e literais, né? Então somando todos esses contextos, né, que eu já mostrei, para mim é muito claro que as duas testemunhas elas não são duas pessoas literais, mas elas representam judeus e gentios que unidos em Cristo formam a igreja, que é o Israel da promessa, né? Todas aquelas promessas que foram feitas nos profetas a respeito de Israel era em Cristo e não o Israel na carne. Já foi falado bastante aqui no canal. Então tudo isso eu acho que já ficou bem claro. Então, voltando aqui, deu 31 minutos. Acho que esse estudo então vai ter mais ou menos uma hora. Tem bastante coisa pra gente ver ainda. Espero que vocês estejam gostando até aqui, que esteja ficando claro o que eu estou querendo mostrar. Então, outra pergunta que a gente vai responder aqui é quanto tempo, então, que elas vão ficar mortas? Né? Durante quanto tempo? Por quê? Porque lá no texto de Apocalipse 11, vai falar que depois que eles morrem, né, eles ficam 3 dias e meio, né, mortos na praça da grande cidade. Vamos lá pro texto, voltar para Apocalipse 11. Vamos ver, 3 dias e meio aqui, ó. E homens de vários povos, tribos e línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Né? E aí os que habitam na terra vão se regozijar, porque esses dois profetas então tinham atormentado a terra. Vai falar assim: e depois daqueles 3 dias e meio, então o espírito de vida vindo de Deus entrou nele e eles se puseram de pé. Né? Exatamente o que acontece lá em Ezequiel 37. O espírito de vida vindo de Deus entrou neles, certo? Mas, então, são 3 dias e meio mesmo que eles ficam mortos, então é isso que eu vou tratar aqui agora. Por que eu acho que não é 3 dias e meio aqui? Por que no meu entendimento aqui não é 3 dias e meio, mas 3 anos e meio? Porque tudo fica muito mais conectado e mais correto com a palavra se esses 3 dias e meio serem 3 anos e meio. Mas falar, mas só por causa disso tem que ter uma base. Então, vamos lá. A última semana de Daniel. O que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse... Deixa eu voltar aqui. O livro de Apocalipse ele não é a última semana de Daniel. E uma semana são quantos dias? 7 dias. Certo? Então, quando ele fala aqui em Apocalipse 11 que eles ficaram mortos por 3 dias e meio, eu vejo que ele está tratando o que então? Da última semana. Uma semana são quantos dias? 7. Mas 3 dias e meio, só que são 7 dias proféticos, são 7 anos, apontando para 3 anos e meio. Por que 3 dias e meio? Por que meio dia? Por que ele não falou 3 dias? Ou 4 dias? Porque 3 dias e meio não é nada na palavra, né? Na Bíblia, 3 dias e meio não é nada. Se fosse 3 dias, igual se eles tivessem ressuscitado 3 dias depois, assim como Cristo foi 3 dias depois, até que faria sentido. Mas 3 dias e meio não é nada com nada. Agora, se for 3 anos e meio, apontando para o que eu acabei de falar, sendo uma semana, a última semana de Daniel, que são 7 dias, mais 7 dias proféticos, apontando para 3 dias e meio, né? Então, vamos voltar ali para o texto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o porquê, então, que eu creio nesses que são 3 anos e meio. Porque Apocalipse a gente vê vários termos, né, para se referir. Aqui em Apocalipse 11, aos 3 anos e meio,
Próprio aqui em Apocalipse 11, ó, a gente vai ver que eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso aqui é 3 anos e meio. Aqui, ó, em Apocalipse 3, fala que eles profetizarão por 1.260 dias. O que é 1.260 dias? 3 anos e meio. Então a gente vê que Apocalipse, ele usa vários desses termos. Ele usa 42 meses, ele usa 1.260 dias, ele usa tempo, tempos e metade de um tempo, exatamente como usa em Daniel também. Então ele usa vários termos para se referir a 3 anos e meio. E aqui, esse 3 dias e meio, no meu entendimento, é apenas mais uma forma que Deus está usando para nos mostrar 3 anos e meio. Mas se referem a esses 3 anos e meio, não 3 dias e meio. E tudo isso vai se encaixar perfeitamente quando esse povo é morto. Então, né? Então esse povo aqui, as duas testemunhas, que é o povo de Deus, apontando para judeus e gentios, a parte dos 2 castiçais, lembra lá dos 2 castiçais, que uma parte dos castiçais aponta para a igreja de Esmirna e outra para a igreja de Filadélfia. Esmirna vai ser perseguida e morta. Filadélfia, perseguida, mas sustentada no deserto. Correto? Lembram disso? Então, uma parte das 2 testemunhas vão ser perseguidas e mortas. E aí, após 3 anos e meio, o espírito de vida vindo de Deus vai entrar neles. E eles vão se pôr em pé. E vão ressuscitar. Correto? E aí vai encaixar perfeitamente com o quê? Lá com Ezequiel 37, que a gente estava. Deixa eu voltar agora lá para Ezequiel 37. Então a gente vê o que acontece com um grupo de pessoas, um exército de pessoas que vão ser mortos pela besta, né? E depois de 3 anos e meio, o que acontece se eles ficarem expostos na praça da grande cidade? Porque lá em Apocalipse 11 fala que eles não vão ser postos em sepulcros, mas vão ficar expostos, certo? 3 anos e meio. Vai virar um vale de ossos secos. E aí, Deus vai fazer o quê? O Espírito vai vir sobre eles e eles vão viver, certo? E vai dar ordem, e o Espírito vai entrar neles e eles viverão. E eles vão se colocar em pé. E eles eram o quê? 2 homens só? Não, mas um exército. Um exército grande, certo? E se as 2 testemunhas não são 2 homens literais, mas os 2 povos, apontando para esses 2 povos de judeus e gentios, Efraim e Judá, casa de Israel e casa de Judá, que vão ser unidas em Cristo formando a igreja, o Israel da promessa. Logo depois que as 2 testemunhas ressuscitam, a gente vai ver que o que está acontecendo ali em Apocalipse 11 já é o final, no final dos 3 anos e meio, então, que eles são mortos ali no meio da semana, eles ficam 3 anos e meio, não 3 dias e meio mortos. Ou seja, no final da grande tribulação, eles vão ser ressuscitados. E no final da grande tribulação é quando Cristo volta. E aí o que acontece? Se você continuar lendo Ezequiel 37, você vai ler tudo isso aqui sobre a vara de Efraim, a vara de Judá, que vão se unir na mão de Cristo, e das 2 elas vão se tornar uma só. Aqui, ó, e um rei será sobre todos eles, Cristo. Eles nunca mais serão 2 nações. E nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Você pode ler Ezequiel 37 aqui no final, e você vai ver todo esse contexto. Eu não vou ler agora tudo para não ficar muito grande aqui o estudo, e vai fugir um pouco também do foco do estudo. Então, a gente vê como tudo isso se encaixa perfeitamente quando a gente tem esse tipo de entendimento, certo? E voltando ali para Apocalipse 11 agora, ó, o arrebatamento que está sendo descrito aqui em Apocalipse 11, 12, 11, 12, ó, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subir para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então eu já comentei isso, né, no estudo, que é exatamente como é o arrebatamento da igreja, ante o quê? A última trombeta, que é quando, lá no final, na volta de Cristo, a última trombeta, e eles vão ser, os mortos serão primeiros, e os que não estiverem mortos terão seus corpos glorificados, e o arrebatamento eles vão se encontrar onde? Na nuvem, em uma nuvem, com Cristo, correto? Esse tempo aqui, ó, é o mesmo do que está acontecendo aqui no versículo 18. Após aqui, ó, depois do 7º anjo tocar a sua trombeta, né? Então, iraram-se as nações, veio a tua ira, veio o quê? O tempo dos mortos, ou seja, a ressurreição, para serem julgados, tempos de dar o galardão aos profetas, aos santos, certo? Então a gente vai ver aqui que é o tempo do galardão, de eles receberem o galardão na última trombeta, no arrebatamento, certo? Então a gente vê que o que está acontecendo aqui, no 11, no 12, é a mesma coisa que está acontecendo no versículo 18, visto por ângulos diferentes. Isso aqui não está acontecendo, isso aqui
do versículo 18 não está acontecendo depois que aconteceu isso aqui, um tempo depois, não. É o mesmo evento sendo visto por ângulos diferentes. A gente tem que aprender a identificar essas coisas. E por quê? Isso fica claro quando? Quando a gente vê aqui no versículo 13, ó. Depois, então, que eles subiram no céu, numa nuvem, né? Que o Espírito Santo veio, eles ressuscitaram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Aqui, um grande terremoto. E o que acontece depois aqui da sétima trombeta, que tem o tempo dos mortos, ou seja, a ressurreição, o arrebatamento, o galardão, os santos. Aí logo depois o que acontece? Abriu-se no céu o templo de Deus, a arca da aliança foi vista, houve relâmpago, vozes e terremotos e grande saraiva. Então a gente vê que esse evento é o mesmo do que está acontecendo aqui, só que visto por ângulos diferentes, certo? Então aqui não são dois arrebatamentos diferentes, não é que aqui tem muita gente que interpreta assim. Interpreta aqui sendo 3 dias e meio, então se é 3 dias e meio, aí então vai ter um arrebatamento aqui das duas testemunhas, exclusiva para as duas testemunhas, que seriam duas pessoas literais. Depois tem um grande terremoto, e aí depois da sétima trombeta, que daí já seria no final da tribulação, aí tem outro arrebatamento, outra ressurreição e outro terremoto. Mas quando a gente entende essas coisas que eu estou tentando explicar para vocês aqui, a gente vê que é tudo a mesma coisa, mas visto só por ângulos diferentes. E tudo que está acontecendo aqui, né, é exatamente o mesmo evento que vai estar acontecendo em Apocalipse 6, do versículo 12 ao 17, que é no sexto selo. Ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver, do 12 até o 17, vamos ver, deixa eu só... Aqui. Então, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Aqui o grande terremoto. Aquele grande terremoto é esse mesmo grande terremoto aqui. E o sol tornou-se negro, como saco, e a lua se tornou-se como sangue. Lembra quando a gente leu Joel 2? Que eu falei que estava no mesmo contexto das duas testemunhas, o que estava acontecendo ali. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. E o céu se retirou, e todos os montes e ilhas foram removidos. Né? Não vou mais ler aqui, mas a gente vê que isso aqui... Ó, sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira. Ou seja, aqui no sexto selo é o que vai estar acontecendo ali na sétima trombeta, que é a ressurreição das duas testemunhas. Tudo isso apontando aqui para o mesmo evento. E como eu já falei, né? Ezequiel 37, Apocalipse 11, a gente vê que as duas testemunhas são arrebatadas nas nuvens, né? Do mesmo jeito que 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, a igreja é arrebatada nas nuvens. Aqui, ó, depois nós ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Exatamente o que acontece aqui. Depois de 3 dias e meio, o Espírito vindo de Deus entrou nele, eles ressuscitaram e encontraram com o Senhor nas nuvens. Correto? Então acho que ficou claro isso, né? E para mim fica muito claro que tudo está se conectando perfeitamente com essas coisas, todas essas coisas estão acontecendo lá na última semana. Então já ficou 43 minutos de vídeo. Vamos continuar. Não vou parar não e fazer outro. Vamos continuar até o final. Vai ficar grande esse estudo. Mas eu acho que se vocês virem até o final e ver tudo como está se conectando, vai ter muita coisa bem interessante ainda pra gente falar aqui. Talvez esse vídeo vai ficar com uma hora e meia. Mas vamos continuar. Então, vou falar um pouquinho sobre as duas falsas testemunhas agora. Assim como a gente vê as duas testemunhas ali em Apocalipse, Apocalipse 11, o que essas duas testemunhas vão fazer? Elas vão fazer vários prodígios, certo? Falar lá que fogo vai sair da boca delas, elas vão ter o poder para fechar o céu, né? Para que chuva não caia, eles vão poder lançar flagelos quantas vezes eles quiserem, apontando ali para o ministério das trombetas, isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá ver a respeito disso, aqui em Apocalipse 11. Então, assim como Deus ele tem duas testemunhas, Satanás, aqui no período do fim, ele também vai ter uma imitação de ter duas testemunhas. Por quê? Porque a gente vê que Satanás está sempre querendo imitar Deus, certo? Lá em 2 Tessalonicenses 2,4, vai dizer aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará
como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele imita, ele quer sentar no templo de Deus, ele quer parecer Deus, ele quer fazer tudo como se ele fosse Deus. Para quê? Para enganar, se possível, até os escolhidos. Certo? E o livro de Êxodo, ele é uma sombra do Apocalipse. A gente vê isso, a gente vê uma figura das duas testemunhas lá em Êxodo, por exemplo, Moisés e Arão. Eles funcionam como uma figura das duas testemunhas. Lá em Êxodo 7, por exemplo, a gente vai ver uma coisa interessante. Ó, Moisés e Arão, aqui, ó, eles foram até Faraó, fazer assim como o Senhor ordenou. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e a vara tornou-se uma serpente, então, certo? E no 11 vai dizer assim que Faraó chamou os sábios dele, os encantadores, e os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. Ou seja, as duas testemunhas de Deus fizeram algo, e as duas testemunhas de Satanás, aqui na figura Faraó, chamou os sábios deles, e eles fizeram a mesma coisa. A gente vai ver no versículo 21 e 22 outra coisa, que aí eles fizeram igual, ó. E os peixes que estavam no rio morreram, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor lhe tinha dito. E tem mais exemplos aqui em Êxodo 8, mas já deu para pegar a ideia. Certo? Então, o que a gente vê? Lá em Apocalipse, a gente vê que a besta que sobe do mar, ela tem 10 chifres. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 13, né? Isso, Apocalipse 13. Então a besta que sobe do mar aqui, ela tem 10 chifres, né? 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que sobe da terra, ela vai ter 2 chifres. Aqui, ó. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Então a gente vê que esses 2 chifres, essa besta, né? Está apontando por falso profeta, né? E como a gente viu, Satanás ele está sempre querendo parecer Deus, sentado no trono de Deus, imitando a Deus. Então, assim como Deus tem 10 tribos e 2 tribos, né, quando dividiu o reino de Deus, ficou 10 tribos de um lado, a casa de Israel, Efraim, e a casa de Judá, 2 tribos do outro lado. Certo? E vai ser unido a restauração de todas as coisas no final, em Cristo, certo? E Satanás, você vê que ele também divide em 10 e 2, porque como ele quer imitar Deus em tudo, ele tem uma besta com 10 chifres e uma com 2 chifres. Tudo ele está querendo imitar. Né? E a besta com 2 chifres, como eu disse aqui, ela aponta então para o falso profeta. Né? E a gente vê um paralelo com as duas testemunhas. Né? Que são o quê? Ele não é a falso profeta, tem 2 chifres, então está ali meio que nos indicando assim, falso profeta em 2, no sentido de 2 também, assim como Deus tem 2 testemunhas. A gente sabe que é uma coisa só, que é o corpo de Cristo, é igreja, judeus e gentios, na verdade é uma coisa só, mas está dividido em 2. Assim como o falso profeta está apontando aqui para quê? 2 chifres. 2, que ele já querendo imitar, certo? A gente também vê que, por exemplo, as duas testemunhas de Deus, aqui ó, em Apocalipse 11, vai dizer aqui ó, que eles têm um poder, né? Ó, fogo sairá da sua boca, né? Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Eles têm poder sobre as águas, para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas vezes quanto eles quiserem. Então a gente vê que eles vão ter um poder, certo? E as duas testemunhas, né, apontando para as duas testemunhas de Satanás, eles também vão ter poder. Ó. Ele exerce todo o poder da primeira besta. Ou seja, a primeira besta vai dar todo o poder dela. Ela vai ter o mesmo poder. Assim como as duas testemunhas de Deus, aqui em Apocalipse 11, eles têm o poder. Ó, darei poder a minhas duas testemunhas. Ou seja, Deus vai dar poder para duas testemunhas dela. Assim como Satanás, aqui em Apocalipse 13, vai dar poder aqui, ó, para suas duas testemunhas. Ó, exerce todo o poder da primeira besta. E olha o que ele vai poder fazer. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal for curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo ela faz descer do céu à vista dos homens. Então, assim como as duas testemunhas de Deus vão fazer grandes sinais e prodígios, a Satanás, apontando aqui para duas testemunhas também vai fazer grandes sinais, até fogo vai fazer descer do céu. E o interessante é que esse fogo, que faz fazer fogo descer do céu, até isso ela vai fazer, ó.
que até fogo. E isso está apontando lá para Êxodo, que lá em Êxodo, como que Deus ele se manifestava no meio do povo como uma coluna de fogo que descia do céu. Então a gente vê que é Satanás, através de 2 chifres, apontando para as 2 testemunhas de Satanás, querendo imitar Deus, do mesmo jeito que vai ter as 2 testemunhas de Deus, vai ter essas 2 testemunhas enganando, se possível, até os escolhidos. Então a gente vê esse contraste aqui, que está ligado com o falso profeta, que vai enganar muita gente no tempo do fim. Então esse é outro aspecto sobre as 2 testemunhas que eu queria dizer. Agora a gente vai entrar sobre Zacarias 4. Vamos lá ver um pouquinho de Zacarias 4, né? O mistério das 2 testemunhas já. Então deixa eu voltar aqui. Tá ficando grande já o estudo. Mas não vou parar não. Se estiver ficando cansativo, quem quiser pode pausar, continuar vendo depois. Vamos continuar. Porque eu acho que tá ficando bem interessante esse estudo das 2 testemunhas. Então agora que a gente já sabe, né? Que as 2 testemunhas elas não são 2 homens literais. Todos os argumentos que eu já mostrei, mas mostrando que são judeus e gentios, casa de Israel, casa de Judá, em Cristo, formando a igreja, o Israel da promessa, certo? Como Paulo diz lá em Romanos 9, de 6 a 8, você pode ir lá ver, né? Mas lá então em Apocalipse 11, a gente vê as 2 testemunhas, que são 2 oliveiras, 2 castiçais, já expliquei tudo isso apontando para o que isso aponta, né? E a gente vê 2 oliveiras e 2 castiçais, ali em Apocalipse 11, correto? E lá em Zacarias 4, a gente vai ver também essas figuras. Vamos lá então para Zacarias 4. A gente vai estar vendo essa mesma figura aqui, ó. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E eu lhe disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro. Tá vendo o castiçal aqui? E um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos. E para cada uma das lâmpadas que são no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras. Então você viu que tem os castiçais e as oliveiras, exatamente como em Apocalipse 11. Uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então apontando que as 2 oliveiras, a gente já viu que aponta a oliveira, quem é Israel, que foi dividido em casa de Israel, casa de Judá, Efraim e Judá. Ou seja, as 2 oliveiras são isso. E o castiçal apontando também para a igreja. A gente vê o castiçal e os 7 castiçais mudando para a igreja lá em Apocalipse mesmo. Correto? E aí ele então, não vou ler tudo para não ficar grande, mas ele não vai entender essas coisas. E aí do 11 ao 14, vai estar dito aqui, ó. Respondi dizendo, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Então, Zacarias não estava entendendo. Ele pergunta, o que são essas 2 oliveiras? E ele respondeu, outra vez, que são aqueles 2 ramos de oliveira? Então o que é esses 2 ramos de oliveira? Que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si o azeite dourado. E ele me falou dizendo, você não sabe o que é isso? E eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Esses 2 ungidos aqui são quem? As 2 testemunhas. Que são quem? Efraim e Judá. Certo? Então na lei, lá no sumo sacerdote, lá no dia da expiação, né, que é o que a gente vê apresentado lá no contexto ali de Apocalipse 1, a gente vê exatamente isso. O que o sumo sacerdote ele tinha que fazer na lei? Já expliquei lá no começo. Ele tinha que pegar o azeite, né, e alimentar as 7 lâmpadas da menorá para que a chama não se apagasse, para ele então poder pegar o incensário, entrar no Santo dos Santos, fazer todo o ritual, né, no dia da expiação, da propiciação dos pecados. Então tinha todo esse ritual que ele tinha que fazer. As lâmpadas elas não poderiam se apagar, certo? A gente vê isso lá em Êxodo 20. Deixa eu ir lá. Êxodo 27, deixa eu ir lá mostrar para vocês, para ficar bem didático assim, para vocês não terem dúvidas de nada. Lá no Êxodo 27, os versículos 20 e 21, ó, vai dizer aqui, ó. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o quê? Para o candelabro, o candeeiro, né, o menorá, para fazer arder as lâmpadas continuamente, ou seja, não podia nunca se apagar. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, ou seja, para fazer o sacrifício da tarde e da manhã, perante o Senhor, isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, para as suas gerações. Certo? Lá em Daniel 11, olha que interessante que vai ficar agora, com todo esse contexto que a gente está vendo em mente. Lá em Daniel 11, 31. Opa, 31. Vai falar aqui, ó.
sobre o sacrifício contínuo, e os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação assoladora, certo? Então o que está falando aqui, em Daniel 11:31? Que o sacrifício contínuo vai ser tirado, e quando o sacrifício contínuo for tirado, vai ser estabelecida a abominação desoladora, certo? Em Daniel 12, de 8 a 11, vai ser dito aqui: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui diz aqui, ó: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, fiquem com todo esse contexto que a gente está vendo na mente. Vamos para Mateus 24 agora. Versículo 14. Vai dizer assim, ó. 14, 15. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E esse evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, aqui está falando da última semana, do ministério das duas testemunhas. Quando, pois, então, vocês virem que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Ou seja, aqui está falando sobre as duas testemunhas que vão estar pregando o evangelho, levando o evangelho para todo mundo, testemunhando para todas as nações. Quando elas forem mortas, aí a gente vai ver o quê? Que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. E é o que vai falar ali no versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, a grande tribulação ocorre quando? Na metade da semana. Quando então a besta vai ter autoridade para matar e fazer guerra aos santos. Olha aqui, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, aqui está acontecendo isso. Então, o sacrifício contínuo que é tirado, certo? Que era o sacrifício das tardes e manhãs, que a gente viu lá em Êxodo. Vamos lá para Êxodo 19, versículo 30, capítulo 30, 7 e 8, ó. E Arão sobre ele queimará o incenso cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, então, ó, na manhã e à tarde, o sacrifício das tardes e da manhã, o sacrifício contínuo, o queimará. Este incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. E lá em Daniel 8:13, deixa eu ir lá em Daniel 8:13 para vocês verem. Vai estar falando aqui, ó. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército? Aqui, ó, e o exército que vai ser entregue para ser pisado é o santuário e o exército. Não é o santuário de duas pessoas individuais, tá? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, sacrifício das tardes e das manhãs. E aí, então, o santuário será purificado. Então eles são mortos aqui no meio da semana, certo? E o sacrifício contínuo que é tirado, o santuário e o exército que é pisado, porque lá em Apocalipse 11, falando sobre as duas testemunhas, aqui no começo, ó, tem o quê? Tem o templo, que é o santuário. Algumas traduções traduzem como santuário. É o templo, é o santuário, que é quem? A própria igreja, certo? Que vai ser pisado. E eles vão ser mortos. E lá em Apocalipse 37 fala que um exército vai ressuscitar. Ali em Daniel 8 está falando que quem que vai ser pisado? O santuário, quem? O exército, que são as duas testemunhas, e não dois povos literais. Então você vê que tudo se encaixa com essa interpretação. Fica tudo encaixadinho. A gente não tem que isolar texto nenhum. Tudo está perfeitamente encaixado. Sabe? Mas vamos entender o mistério aqui, que a gente vê lá em Zacarias 4, então, das duas oliveiras, né, que alimentam lá o azeite com a menorá. As duas oliveiras são as duas testemunhas. E se as duas testemunhas são mortos e o santuário é pisado, como a gente está vendo aqui, o que acontece? As oliveiras elas não têm mais azeite. Que da onde vem o azeite? Não vem da oliveira? Certo? O azeite vem da onde? Da oliveira, para alimentar a menorá.
E quem que são as duas oliveiras? As duas testemunhas. Quando elas são mortas, sem oliveira, fica o quê? Sem azeite. Sem azeite não tem fogo para menorar. E com a chama apagada, não tem como fazer o sacrifício contínuo. Porque o sumo sacerdote tinha um ritual. Ele tinha que acender as lâmpadas, deixar as lâmpadas sempre acesas, para daí ir lá fazer o sacrifício contínuo no incensário de ouro. Se a lâmpada se apaga, se não tem mais azeite, porque as oliveiras foram mortas, não tem mais fogo. Sem fogo, não tem sacrifício contínuo. Ou seja, quando o sacrifício contínuo for tirado, lá em Daniel, né, vamos lá para Daniel de novo. Então aqui, ó, quando o sacrifício contínuo for tirado, até quando era a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Quando for entregue o santuário e o exército para serem pisados. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando então o sacrifício contínuo for tirado, que aponta para as duas testemunhas, haverá então 1.290 dias. E após 1.290 dias, que está em paralelo com as 2.300 tardes e manhãs, aí então o santuário é purificado, ou seja, no retorno de Cristo, a ressurreição com corpos glorificados, apontando aqui para o santuário ser purificado. E lá em Apocalipse 13, a gente está vendo exatamente isso. No versículo 5 a 9 aqui, ó. Então foi dada aqui uma boca, né, para a besta proferir grandes coisas e blasfêmias, como fala em Daniel, do chifre pequeno, que tinha a boca arrogante contra Deus, né, e deu poder para ele agir por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. Ele abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ou seja, aqui apontando para a morte, então, das duas testemunhas, quando o sacrifício contínuo for tirado e tudo isso aqui ficar estabelecido. Então esse é um aspecto que vai acontecer com as duas testemunhas. Como eu já falei, né, antes, existem dois aspectos aqui, apontando para os dois castiçais. Um simbolizado em Esmirna, que vai ser os que vão ser perseguidos e mortos, e o outro simbolizado na Filadélfia, que vão ser os que vão sofrer a tribulação, mas que vão ser sustentados por Deus, né? E aí vai apontar, vai nos levar lá para Apocalipse 12, né, eles sendo sustentados no deserto. Então a gente vê que parte dos santos serão guardados lá no deserto e vão estar tocando as trombetas, então, nos 3 anos e meio finais. Então é isso que agora eu vou entrar, que vai ser um dos assuntos aqui mais controversos. Eu acho que a maioria das pessoas, elas vão entender que as testemunhas, elas profetizam nos 3 anos e meio iniciais, então, certo? Elas vão testemunhar nos 3 anos e meio iniciais. E só, aí elas vão ser mortas no meio da semana, e nos 3 anos e meio finais é a besta perseguindo cristãos. Mas eu acho que tem não casa muito bem com o que está falando na palavra, a gente interpretar desse jeito, certo? É isso que a gente vai ver agora. Então eu mesmo, né, já tive essa interpretação de que elas estariam nos primeiros 3 anos e meio, mas tá fazendo mais sentido para mim eu ver elas nos 3 anos e meio finais agora, né? Não é 100% certeza, mas eu queria compartilhar aqui com vocês o porquê, né, que para mim está se encaixando melhor isso. Então, o que para mim está parecendo? Que todas aquelas jeitos que Deus usa para se referir aos 3 anos e meio, 1260 dias, tempo sempre metade de um tempo, 42 meses, 3 dias e meio, todos eles se referem sempre aos 3 anos e meio finais, certo? Então para mim isso está fazendo muito sentido. Ou seja, o tempo das duas testemunhas também é os 3 anos e meio finais, certo? Porque vamos lá em Apocalipse 11, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, vamos lá para Apocalipse 11, versículos 2 e 3, vai dizer assim: E deixe o ato que está fora do templo e não ameaças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Então muitos interpretam que aqui é os 3 anos e meio finais, que vão ser pisados, e os 3 anos e meio iniciais, que eles vão profetizar, certo? Mas o versículo 5 e 6 aí, eles vai ficar meio sem nexo para mim. Olha aqui, ó, diz assim, ó: E se alguém lhe quiser fazer mal, o fogo sairá da boca, eles vão devorar os inimigos, né? Eles têm poder para fechar o céu nos dias da sua profecia, que supostamente seriam os 3 anos e meio iniciais, então.
Eles têm poder sobre as águas, né, para converter em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas vezes quando eles quiserem. Se for nos 3 anos e meio iniciais que isso está acontecendo, porque os 3 anos e meio iniciais, a gente concorda, a maioria das pessoas concorda que são um tempo de falsa paz, certo? Que a grande tribulação, propriamente dita, são só os 3 anos e meio finais. Se eles estiverem fazendo isso nos 3 anos e meio iniciais, se não vai estar tendo uma perseguição contra os santos nos 3 anos e meio iniciais, se vai estar aquela falsa paz, né? Por que as duas testemunhas vão estar fazendo fogo sair pela boca, certo? Aqui apontando para a palavra, né? A pregação da palavra, né? Sendo testemunhado no mundo inteiro. Mas por que eles têm poder de fechar o céu para toda sorte de pragas? Eu vejo toda sorte de pragas quantas vezes quiserem, apontando aqui então para os 3 anos e meio finais no ministério das trombetas, né? E no versículo 6 aqui diz que eles têm poder, né, para ferir com toda a sorte de pragas quantas vezes quiseram. Então assim, não fica, para mim não encaixa se for nos 3 anos e meio iniciais, certo? E como eu disse, Êxodo, ele é uma figura do Apocalipse, né? A gente vê as duas testemunhas representadas em Moisés e Arão, e a gente vê todas as pragas lá que Deus manda lá no Êxodo. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver os paralelos entre essas pragas e as trombetas, e também entre as taças, né? Por exemplo, a primeira trombeta está em paralelo com a 7ª praga, aqui de Apocalipse, lá de Êxodo. A segunda trombeta aqui de Apocalipse está em paralelo com a 1ª praga, a 4ª trombeta com a 9ª praga, a 5ª trombeta com a 8ª praga. Então a gente vê que tem essas... E eu vejo que o poder aqui dessas duas testemunhas, né, de eles estarem fazendo tudo isso aqui que está dizendo no versículo 5 e 6, está então conectado aos 3 anos e meio finais, né? Claro que vai ter uma mensagem de arrependimento aqui, uma mensagem forte de arrependimento relacionada, mas esse converter em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas, para que não chova no dia da profecia, tantas vezes quanto quiserem, aqui do versículo 6, eu vejo muita conexão com as trombetas. Então, para mim está fazendo sentido ser nos 3 anos e meio finais, né? Que está em paralelo com o quê? Com Apocalipse 11, não, Apocalipse 13. Mas olha aqui o que fala no 11:10. E os que habitam sobre a terra se regozijaram sobre eles, e se alegraram e mandaram os presentes uns aos outros, porquanto aqueles 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, certo? Se eles tinham atormentado os que habitam sobre a terra, isso não faz sentido ser nos primeiros 3 anos e meio, onde está tendo uma falsa paz, mas sim nos 3 anos e meio finais, certo? E aí a morte deles, depois que eles ficaram mortos por 3 dias e meio, eu também não vejo como sendo a morte todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, as duas testemunhas, como não são 2 homens literais, individuais, como eu mostrei, mas sim um povo, né? Israel, casa de Israel, casa de Judá, judeus e gentios em Cristo, não vejo como sendo a morte de todo mundo ao mesmo tempo. Mas que durante todos os 3 anos e meio finais, a partir de quando a besta tem o poder, né, de fazer guerra contra o santo e vencê-los, que a partir do meio da semana, aí a partir desse momento vai ser progressivo. Muitos vão indo morrendo, alguns no começo, logo depois que a besta receber o poder, outros mais no decorrer. Não vejo sendo todo mundo morrer ao mesmo tempo, certo? Eu vejo elas indo morrendo progressivamente, tá? Então, e Apocalipse 13:8, né? E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Adoraram quem? A besta. Né? Por quê? Porque ela foi e matou aqueles que estavam trazendo todas aquelas pragas, todos aqueles julgamentos que a gente vê na trombeta contra o mundo, certo? Então, e aí quando as duas testemunhas foram mortas, né? Como eu já mostrei, 2 aspectos, que está apontando para os 2 castiçais. Um apontando para a parte da igreja que vai ser perseguida e morta, e o outro apontando para a parte que vai ser sustentada no deserto. Ou seja, os santos que eles são vencidos pela besta aqui em Apocalipse 13, lá em Apocalipse 11, são, então, parte das duas testemunhas. Isso vai estar em paralelo com o quê? Lá com Mateus 10. Vamos lá em Mateus 10. Eu vou mostrar aqui Mateus 10 para vocês, a partir do versículo 16 até o 22 aqui. Vai dizer assim, eis que eu envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão os sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas.
Sereis conduzido à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sou vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará o irmão, e o filho, o pai, né? E serei odiados por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto eu vejo como Cristo está falando aqui do período dos 3 anos e meio finais. E esses aqui que eles não vão precisar se preocupar com o que eles vão ter que falar, porque quem vai falar por eles é o Espírito de Deus que vai falar por eles. Isso aqui é o que? Apocalipse 11, as duas testemunhas recebendo o poder para profetizar por 1260 dias, que para mim é os 3 anos e meio finais, certo? E aí, quando eles acabarem o seu testemunho, então quando eles acabarem o seu testemunho, não vai ser todo mundo morto ao mesmo tempo quando assim, foi agora, começou a grande tribulação, 3 anos e meio, no meio da semana, puf, morreu todas as duas testemunhas. Não. Elas vão ter um período, esses 3 anos finais é o período delas testemunharem. Certo? Aqui, ó. Nos dias da sua profecia. Os dias da profecia, para mim, é os 3 anos e meio finais. E quando eles acabarem o seu testemunho, vai ser ao longo dos 3 anos e meio finais, eles vão indo ser mortos, e aí 3 dias e meio depois, ou seja, nesse período de 3 anos e meio que vai se passando, no final desses 3 anos e meio, então o Espírito de vida, vindo de Deus, entra sobre eles, certo? E está em paralelo com o Apocalipse 13, 7, que foi permitido eles fazerem guerra aos santos e vencê-lo. Para mim, está aqui tudo no paralelo. Eu não vejo sendo duas testemunhas literais, mas um exército, como eu já falei, que está... O período deles é os 3 anos e meio finais. Alguns são mortos antes, outros bem perto do final da grande tribulação, certo? E outros são a igreja representada lá em Filadélfia, que vão ser guardados no deserto e não vão ser mortos durante a grande tribulação. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui, que já está acabando. Né? E aí quando diz lá os 3 dias e meio, então, como eu já falei, né? Apontando para 3 anos e meio, que aí o Espírito vem, ressuscita eles no final, ante a última trombeta, junto com a igreja, é o mesmo arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, tudo encaixado na nuvem, indo para o céu, tendo um grande terremoto, que está encaixado com a sexta taça, 7ª trombeta, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Deixa eu ver mais, que é o único arrebatamento. Então, é isso, acho que deu, não sei se ficou claro para vocês, para mim, como eu estou com tudo isso aqui na mente, para mim já está tudo encaixado. Para quem está vendo esse estudo pela primeira vez, talvez vai ter que ver de novo esse estudo para tentar encaixar tudo, como eu mostrei, mas para mim ficou muito claro, pegando Daniel com Êxodo, né? As figuras lá em Êxodo, Daniel, Zacarias, Apocalipse, tudo, as 2 oliveiras, 2 castiçais, 2 testemunhas, apontando sempre para Israel. Quem é Israel? O povo de Deus, sempre foi Israel, e em Cristo nós somos o Israel da promessa. Todas as promessas do Antigo Testamento eram pro Israel representado em Cristo. Ele é o verdadeiro Israel. E quem está em Cristo é o Israel da promessa. Fala em Gálatas. Quem é de Cristo é descendente de Abraão. Então isso tudo ligando com o Apocalipse, com as 2 testemunhas, encaixa isso, e não sendo 2 pessoas literais. E aí tudo que eu já expliquei aqui no estudo. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Eu vou tentar responder. E eu vou agora tentar fazer um estudo bem parecido com esse, explicando todas as coisas, tintim por tintim, sobre os 144 mil. Os 144 mil. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.